Olá, exploradores do desconhecido! Vamos para mais um caso de exorcismo, mas esse é um pouquinho diferente, porque ele aconteceu no Brasil. Padre Jader Pereira, o maior exorcista do Brasil. Em um país onde a fé e o mistério caminham lado a lado, existe um homem que se tornou sinônimo de coragem diante do sobrenatural. Padre Jader Pereira, um dos mais conhecidos exorcistas do Brasil. Atuando em São Paulo, no tradicional Santuário do Bom Jesus, no bairro do Brás, Padre Jader realiza missas de cura e libertação, o que atrai multidões. Muitos o chamam de o maior exorcista do país. Título que ele mesmo evita, mas que acabou se tornando inevitável diante da quantidade de casos e testemunhos ligados ao seu ministério. Segundo o próprio sacerdote, o dom do exorcismo surgiu muito antes da sua ordenação. Desde jovem, ele percebia uma sensibilidade muito maior ao espiritual em comum, a capacidade de identificar presenças e energias que a maioria das pessoas não percebia. Com o tempo, e após uma longa formação teológica, passou a ser oficialmente autorizado pela Igreja Católica a realizar o rito do exorcismo, um dos mais antigos e misteriosos da fé cristã. Mas diante de enfrentar as trevas, Padre Jader faz questão de seguir um princípio fundamental da Igreja. Todo caso suspeito de possessão deve primeiro ser analisado sob a luz da medicina e da psicologia. Somente após a conclusão de causas clínicas e mentais é que se considera a hipótese de um ataque espiritual. Ele mesmo afirma que em muitos casos não passam de distúrbios emocionais, mas há outros que simplesmente desafiam toda a explicação racional. O caso da mulher envolta nas sombras. Entre os inúmeros relatos vividos pelo padre, um dos mais marcantes aconteceu em São Paulo há alguns anos atrás. Uma mulher de meia idade, aparentemente tranquila, começou a apresentar comportamentos inexplicáveis. Falava idiomas que jamais havia aprendido. Demonstrava força desumana e reagia violentamente à presença de objetos religiosos. A família, desesperada, tentou ajuda médica, terapias e tratamentos espirituais de outras tradições, mas nada funcionava. Até que chegaram ao Santuário do Bom Jesus. Durante o primeiro encontro, Padre Jader percebeu algo diferente. Ela não olhava como uma pessoa comum. O olhar dela parecia atravessar a alma. Nos dias seguintes, manifestações estranhas começaram a acontecer na casa da mulher. Objetos voavam de um lado para o outro. As paredes pareciam vibrar e mensagens enigmáticas surgiam escritas no teto, como se alguém as tivesse gravado com fogo. O exorcismo foi autorizado. Em meio a orações intensas, a mulher começou a gritar com uma voz rouca e masculina. O padre perguntou o nome daquela entidade e ouviu. Sou um dos antigos. Ela me pertence.
O ritual durou mais de 5 horas. Os fiéis presentes relataram sentir uma força opressiva no ar e muitos afirmam ter visto a mulher levitar brevemente antes de desmaiar. Quando o silêncio finalmente tomou conta da sala, Padre Jader fez o sinal da cruz e afirmou: ela está livre. A mulher recuperou a consciência minutos depois, confusa, mas em paz. Desde então, nunca mais apresentou nenhum dos sintomas. O exorcismo segundo a Igreja. Padre Jader costuma dizer que o exorcismo não é espetáculo, e sim um ato de misericórdia. A Igreja Católica ensina que o rito deve ser realizado com extremo discernimento e sempre após avaliação médica e psiquiátrica. O padre reforça: o demônio se aproveita do sofrimento humano. Às vezes, ele se esconde por trás da dor emocional. Por isso, precisamos cuidar do corpo, da mente e da alma. Hoje no Brasil, já existem mais de 40 padres exorcistas oficialmente reconhecidos. Um número crescente diante da demanda por orações de libertação. Padre Jader continua ativo, atendendo pessoas de todo o país e mantendo o mesmo olhar firme diante do mal, repetindo sempre: não há treva que resista à luz de Deus. O exorcismo continua sendo um dos maiores mistérios da fé cristã, entre a ciência e o espiritual, entre o visível e o invisível. Há algo que permanece inexplicável, algo que nos lembra que o bem e o mal caminham lado a lado e que às vezes basta um sopro de fé para vencer as trevas. Se você gostou da história, curta, compartilhe e siga o canal @Mistérios em Pauta. Aqui, o oculto, o sagrado e o inexplicável se encontram. Até a próxima história.